que você faria se passasse por essa tensão? Tava num aquário gigante com meus pais vendo várias espécies de peixes e criaturas marinhas. Rolou um sorteio, pensei, vou participar. Peguei um papel pra mim, pra minha mãe e pro meu pai. Escrevi Tadeu no primeiro, Tadeu no segundo, Tadeu no terceiro. Pensei, só vai dar Tadeu. Chegou. Tinha um garoto que tinha um tipo sexto sentido. Ele conseguia ver a aura das pessoas. E pela cor da aura, ele conseguia saber se aquela pessoa ia viver muito tempo ou se ia morrer cedo, como ia morrer. Pessoas com aura verde costumavam ter uma vida longa. Pessoas de aura amarela ou laranja costumavam sofrer acidentes e não ter tanto tempo assim de vida. Mas as pessoas de aura vermelha costumavam ser assassinadas ou cometer suicídio. Então, no primeiro dia de aula, esse menino sempre chegava cedo para ver os colegas de classe entrando e ver a aura de cada um. E aí, no primeiro dia de aula, ele estava lá sentado esperando até que o primeiro menino entrou. E o primeiro menino tinha a aura completamente vermelha. Ele viu e pensou, pô, coitado, tá ferrado. Mas aí entrou o segundo menino e ele também tinha. E a terceira menina, e a quarta pessoa, e a quinta. Ele foi ficando apavorado, e aí quando ele olhou pro reflexo dele na janela, ele viu que ele também estava com a aura vermelha. Nesse momento, o professor entrou na sala, olhou para a classe inteira, deu um sorriso e trancou a porta. Tá, vamos lá. Com certeza, os casos que envolvem bruxaria são os mais loucos. Mas esse, sério, superou. O Evandro Ramos, de 6 anos, desapareceu no dia 6 de abril de 1992. E no dia 11, o seu corpo foi encontrado no matagal da cidade. Agora que vem o mais bizarro. Ele estava sem vários órgãos, com as mãos e os pés amputados, e o seu coração tinha sido arrancado. A Promotoria Pública do Paraná acabou indiciando 2 mulheres como mentoras de um suposto sequestro e assassinato do Evandro. Elas teriam utilizado ele para um ritual de magia negra. Em 23 de março de 1998, as 2 foram julgadas, e esse julgamento, por coincidência, é o mais longo de toda a história, com aproximadamente 34 dias de julgamento. Sim, 34. Elas foram consideradas inocentes, porém, o júri foi anulado e um novo julgamento veio à tona cerca de 13 anos depois, lá em 2011. Junto com elas, outros 3 acusados do crime também foram julgados. E depois de várias dúvidas, uma das mulheres, a Beatriz, ela foi condenada, mas o júri falou, não, vamos absolver ela. Ela é inocente. Então acabou que o Tribunal de Justiça do Paraná acabou concedendo perdão à Beatriz e ela foi liberada. Livre, leve e solta. Agora é hora da fofoca, sim. Algumas gravações foram apresentadas alegando que os investigados foram torturados para que confessassem logo o crime, sem precisar daquela investigação toda. Na época do caso, essa tese de tortura foi até derrubada depois de um exame de corpo de delito. Porém, mais indícios dessa suposta tortura apareceram em 2020, ano passado, quando um jornalista conseguiu acesso a uma gravação não editada da confissão desses acusados. Tá, Maria, mas cadê as suspeitas desse caso? Algumas delas foram levantadas quando eles acharam que o corpo enterrado no cemitério não pertencia ao Evandro. E segundo o zelador do cemitério de Guaratuba, o corpo realmente não está enterrado onde a PM diz que está. Para vocês terem noção, o corpo do Evandro foi colocado dentro do caixão na cena do crime, sem passar pelo legista, pela perícia e nem a própria família velou o corpo dele. Aí vocês se perguntam, por que disso? Pensei a mesma coisa? Foi questionado também o porquê da família do Evandro querer investigar o caso sozinhos. O comportamento inadequado do tio do Evandro levantou uma hipótese de que a cena do crime teria sido forjada. Loucura, né? O caso segue sem solução e ninguém tem certeza se o corpo encontrado realmente era do Evandro. Por que será que homem gosta de viver perigosamente, né, gente? O meu marido, um dia antes de prestar a prova de residência dele, que ele tinha estudado 1 ano, deixou a gasolina do carro por um fio. Aí eu falei, estou indo lá no posto encher o tanque só por precaução. Ele falou, não precisa, é aqui do lado, dá. No dia da prova, ele chega atrasado do trabalho, passa correndo aqui em casa e vai fazer a prova. Provavelmente não passou no posto. Enquanto ele foi fazer a prova, eu estava no salão. Aí o príncipe da China me liga falando, amor, o carro acabou a gasolina no meio de uma ladeira, estou prendendo o trânsito, você consegue vir aqui? Eu falei, olha, eu sei que eu sou cara, mas eu não sou gasolina. Ele falou, não, corre no posto aí do lado de casa, pega um galão e traz aqui. Eu não posso sair daqui porque a polícia tá aqui comigo. O carro é automático, então ele trava e não sai do lugar e não dá pra empurrar também.
Saí do salão com metade da escova feita e metade preso de chuquinha e fui levar a gasolina pro bonito. Cheguei lá com o galão, uma fila quilométrica de carro, Kenny conversando com o policial e ainda pior essa situação, parte 2. Cheguei lá, né, no congestionamento que o Kenny tinha causado, com metade do cabelo molhado, a outra parte que tava com escova já estava suado com o galão de 1 litro de gasolina. Aí eu falei pro Kenny, vai de Uber ou vai a pé pra sua prova, porque até resolver isso aqui vai demorar. Aí ele foi de Uber, o policial colocou a gasolina no carro, na hora que eu fui da partida ele simplesmente não funcionava. Aí o policial mesmo mexeu lá na frente, sei lá o que tava acontecendo com o carro, pegou. Fui embora, né, todo mundo começou a buzinar, gritar, uhul! Aí fui no salão, terminei o cabelo, enfim, o Kenny chega em casa. Ele falou que quando chegou na prova, era prova prática mais entrevista. Ele estava pingando de suor. Aí o entrevistador perguntou pra ele, você tá nervoso? Ele falou, nervosismo. Não precisa ficar nervoso não, você passou, parabéns. Eu falei, metade desse mérito é seu e metade desse mérito é meu. Enfim, deu tudo certo. Gente, que calor é esse em São Paulo? Parte 2 da história assustadora sobre como a minha tia faleceu. Como eu disse, ela nos fez sentar na mesa da cozinha e pegou um tabuleiro de Ouija. Ela disse, eu descobri como eu posso obter algumas respostas. Eu só sinto que preciso de vocês para me rodearem de energias positivas. Minha família é muito religiosa, então nós não mexemos com essas coisas. Mas minha mãe se sentiu mal por ela, então deixou ela usar em nossa casa. Mas ela não queria eu e minhas irmãs por perto, então ela nos mandou para o quarto. Na manhã seguinte, eu acordei e perguntei para minha mãe o que aconteceu com a situação do tabuleiro de Ouija. Minha mãe só disse que foi muito assustador. Porque antes ela pensava que era um monte de besteira, e ela disse que ela e meu pai não tocaram no tabuleiro. Porque, como eu disse, eles eram muito religiosos e não mexiam com essas coisas. Mas aparentemente o tabuleiro disse pra ela não comprar uma casa com os números 2, 1, 5. 2 anos depois, minha tia se casou de novo e ela e seu marido acabaram tendo 2 filhos. Então eles compraram uma casa nova, e não tinha os números nela. Um de seus filhos quebrou acidentalmente a porta de vidro, então eles se mudaram para uma nova casa que tinha esses números. Exatos 2 dias depois, a casa pegou fogo e ninguém sobreviveu. Então, tinha um cara que o nome dele era Nicholas Miller, ele tinha 33 anos de idade. E um dia ele resolveu ir caminhar pelo parque, que o dia tava muito lindo lá fora. Enquanto ele tava andando, ele teve uma brilhante ideia de ir comprar comida. E ele tinha que atravessar a rua pra chegar até a loja. E foi então que ele começou a correr pelo meio da rua. Ele não viu que tinha um carro vindo. E o carro bateu nele, fazendo ele literalmente voar. E ele viu tudo preto. Quando o Nicholas acordou, ele acordou num hospital. Mas quando ele olhava pra lá, tinha várias coisas tecnológicas que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele olhou pro braço dele, o braço dele tava todo, envelhecido e com rugas. Até que um médico entrou no quarto e ficou você acordou. E ele falou, é um milagre que você acordou. Você tava num coma por 42 anos. E o Nicholas começou a entrar em pânico, porque ele perdeu a vida inteira dele. Agora ele tinha pra lá de 70. Gente, essa história é completamente absurda. Eu sou babaca por querer expulsar minha mãe de casa porque ela fez cocô no chuveiro? Bom, minha casa tem banheiros completamente funcionais como qualquer outra casa. A gente não tem banheira nem nada, só chuveiros comuns e vasos que funcionam muito bem. Eu sempre tomei banho descalça no chuveiro, né? Mas semana passada, quando eu fui tomar banho, eu pisei em alguma coisa muito nojenta. Foi aí que eu percebi que era cocô. Sim, cocô. E o pior, a água tinha batido no cocô e ele tinha espalhado por todo o box do banheiro e pregado em volta do ralo. Tava uma coisa muito nojenta, eu quase vomitei. A gente não tem nenhum animal em casa e eu sabia que a minha mãe tinha tomado banho um pouco antes de mim. Então eu fui lá falar com ela. E quando eu fui falar com ela, ela teve a coragem de olhar na minha cara e falar que sim, que ela tinha feito cocô no chuveiro. Que ela leu em algum lugar que era muito saudável fazer cocô de cócoras e que a água quente descendo nas costas dela ajudava o intestino dela a funcionar. Ela também falou que eu não precisava tomar banho descalça, que eu podia muito bem tomar banho de havaiana. Eu fiquei pasma, falei pra ela que ela não pode fazer isso, que é uma nojeira, anti-higiênico. E ela falou que eu não sei o quanto é bom se eu não tentar. A gente teve uma discussão feia, até meu marido entrou na discussão e eu decidi que eu não quero mais que ela more comigo. Ela acha que eu tô sendo extremista. Vocês... Rua muito escura de madrugada. Até que eles viram um carro que tinha batido de frente com uma árvore. Um acidente mesmo. Então o marido saiu pra ajudar a pessoa e mandou a mulher dele ficar dentro do carro. Quando ele se aproximou do carro, ela tava toda quebrada e tinha um homem e uma mulher cobertos de sangue. A cabeça mais ou menos quase que decapitada. No banco de trás tinha uma menininha que parecia muito, apavorada. Então ele pegou a menininha no colo e levou de volta pro carro dele. Botou a garota no banco de trás e
começou a dirigir. Falou pra mulher dele que não tinha nenhum sobrevivente no carro, apenas a menininha. Ela não respondeu nada, ela não falou nada. Achou estranho e olhou pra ela. Quando ele olhou pra ela, tinha tipo sangue descendo da cara dela. Quando ele olhou naquele espelho que tem no carro, a menininha tava lá atrás, um sorriso daqui até aqui, um olhar super assustador, segurando uma faca cheia de sangue. Oi, a coisa mais esquisita que você já viu dentro de um lanche, assim, de um fast food. Eu, particularmente, já encontrei uma barata. Mas uma mulher nos Estados Unidos encontrou uma coisa bem pior do que isso. Tava num lugar que vendia tacos. Na hora que ela foi abrir o taco dela pra comer, ela abriu pra ver dentro. Quando ela abriu o taco dela... Minha mãe reclamava que tinha muitos pesadelos, mas nunca dizia o que sonhava. Um dia, fomos ao shopping e sugeri que ela esperasse na praça de alimentação enquanto eu buscava nossa comida. Quando voltei, ela estava muito assustada. Perguntei se estava tudo bem e ela respondeu que sim. Comemos e fomos para a escada rolante. Quando virei para conversar com minha mãe, tinha um homem com roupas do século passado segurando em um de seus ombros e olhando para mim com muita raiva. Na hora, ela percebeu minha cara de choque e perguntou por que eu estava daquele jeito. Eu contei o que tinha visto. Ela começou a chorar e disse: "Você acabou de descrever o homem que tenta me matar todos os dias nos meus pesadelos."